Seja bem-vindo a mais um Atual Talks e a gente continua aqui no GovTech Summit 2025 no Centro de Eventos da PUC. Esse evento que está na segunda edição e já traz aí mais de 1.000 pessoas para conectar startups ao setor público, aos governos principalmente. E com a gente aqui eu trago dois convidados que são muito importantes nessa área, né? Dois convidados que vieram de São Paulo, né? O Adriano Pitoli, que trabalha com fundos de investimento, e também o Rafael Fácil, que é procurador do Estado de São Paulo, né? Obrigado por estarem aqui com a gente, né? Nesse frio aqui, que está fazendo um frio agora, nessa quinta-feira. Como é que estão se sentindo nesse frio aqui? Acostumados? Eu estou me sentindo um pouco congelado, realmente está muito frio, mas é um super prazer participar aqui do GovTech Summit. Exato, e apesar do frio que acho que está fazendo hoje, né, acho que a gente fica aquecido, né, Adriano, por estar no meio dessa comunidade que, como a gente sabe, o ecossistema GovTech é tão importante a gente conectar público e privado, então acho que isso de alguma forma, apesar do frio, aquece a gente para estar aqui junto com vocês. Certamente. E aqui a gente está, de alguma forma, conectando, né, o público com o privado, né, também nesse nosso Atual Talks. E é isso que eu quero falar, assim, né? Acho que começando principalmente com o privado, né? Queria que tu explicasse um pouco, Adriano, exatamente o que é que tu faz, né? Qual é o teu papel aqui nesse evento e o teu papel nesse meio, né? Público-privado em relação à tecnologia, e também dizer quais são as grandes dificuldades que o privado encontra em poder aplicar, né? Investir em empresas que têm a sua relação mais direta com o governo. Legal, obrigado, Thiago. Então, eu sou o head do fundo GovTech, né? Então é um fundo de Venture Capital dedicado totalmente a investir em GovTechs, né? Então, o que a gente chama de GovTechs? São startups que desenvolvem tecnologias inovadoras voltadas a ajudar a modernizar, a digitalizar os serviços públicos e ajudar a endereçar desafios públicos, né? E a gente olha tanto para empresas que naturalmente vão ser contratadas por entes públicos, mas a gente olha também o que a gente chama de GovTechs com modelo de negócio privado, ou seja, GovTechs que são contratadas por outras empresas, mas que as suas soluções ajudam a endereçar desafios públicos, né? Então, obviamente, a gente, pela tese do fundo, né, de investir em GovTechs, naturalmente para a gente é absolutamente fundamental, vital, fazer todas essas conexões entre setor público e setor privado, pensar sistemicamente dentro do ecossistema de GovTechs, né? Então, pensar em transformação digital de governos e como que as GovTechs podem ajudar nesse desafio, esse é o nosso dia a dia, né? Então, até pensar além das oportunidades de investimento realmente como um ecossistema, né? E é muito bom estar aqui, é um evento muito potente, né? Voltado especificamente a essa temática de GovTechs, então é um grande prazer, um privilégio de participar desse evento aqui e com muita animação, porque as oportunidades para melhorar o serviço público a partir da tecnologia, eu acho que são enormes, né? Então, eu acho que esse é o grande tema aqui que a gente trabalha, é o grande tema do evento, né? E também tem a oportunidade, né? Já vou passar a palavra pro Rafael. Tem oportunidade para o setor privado, né? Porque o governo é talvez um dos maiores compradores, né? 18% aí do PIB é movimentado pelo próprio governo, né? Exato, eu acho que esse é um bom ponto, Thiago, porque é como que a gente vê sob a ótica de oportunidade de investimento, né? O Brasil é um país curioso, né? E o Brasil é um país cheio de contradições, né? A gente conhece bem, né? E a gente tem muitas contradições no Brasil também sobre essa ótica de transformação digital de serviços públicos. O que eu quero dizer com isso? Que o mesmo Brasil, que no ranking do Banco Mundial está em segundo lugar em processo de transformação digital de serviços públicos, só perde para a Coreia do Sul, né? À frente de todos os outros países envolvidos. Então, assim, o Brasil é um destaque, é uma referência no mundo de transformação de governo digital.
graças principalmente, eu diria, ao processo de transformação digital do governo federal, principalmente, que está mais avançado, né? Então, a gente tem no governo federal, acho que quase todo mundo hoje tem uma conta no GovBR, né? E mais de cerca de 90% dos serviços públicos federais já são digitalizados. Então, a gente já fez boa parte desse dever de casa e certamente a gente gerou um avanço na qualidade e acesso a serviços públicos federais muito grande. Agora, a contrapartida é que, se a gente pensar principalmente em municípios, né, a gente tem uma enorme avenida pela frente para promover a transformação digital, né? E aí que eu acho que tem um grande papel para o investimento privado, para as GovTechs ajudarem nessa jornada dos municípios. Porque enquanto o governo federal é uma estrutura muito grande e que pela própria natureza da sua estrutura pôde promover essa transformação digital de dentro para fora, né? Agora, se a gente pensar no Brasil, a gente tem 5.570 municípios, né? É um grande número de municípios médios e pequenos. É difícil pensar que cada uma dessas unidades federativas vai fazer esse processo de transformação individualmente, por conta própria. E nem faz sentido fazer, não é um caminho eficiente. É aí que eu acho que é o grande espaço para as GovTechs, trazer a transformação digital dos serviços públicos de fora para dentro, né? Então, a grande missão, eu diria, das GovTechs é isso, é principalmente ajudar a promover a transformação digital dos serviços municipais. Claro que tem soluções para estados também, mas estados está um pouco mais avançado também na transformação digital. O grande desafio são os municípios. Pois é, daí entra, acho que principalmente a função, né, do Rafael, que é, de alguma forma, trazer segurança para esses gestores públicos que estão lá numa cidade menor. A gente teve a palestra do governador agora há pouco, durante a abertura do GovTech, e ele trouxe um ponto muito relevante, né, que é inovar é correr riscos de alguma maneira. E que a maior parte dos gestores tem medo de correr risco, obviamente, porque senão depois eles podem ser responsabilizados. Tu tem inclusive um nome para isso, né, Rafael? Como é que funciona isso e onde é que entra aí o papel também do Estado, da Procuradoria, para minimizar esses riscos e para que a gente possa realmente inovar na gestão pública? Perfeito, Thiago. Eu acho que assim, o governador colocou muito bem a preocupação do gestor público brasileiro. Inovar é correr risco. Mas a gente criou no nosso país, desde 2016 sobretudo, isso passando aí em 2021 pela Lei de Governo Digital, que o Adriano falou, pelo próprio Marco Legal de Startups, a gente criou um cenário em que se inovar é correr risco. Hoje já existe segurança jurídica para inovar dentro do Estado brasileiro. E aí acho que vem a importância do papel que a gente tem na Procuradoria-Geral do Estado, na advocacia pública, de tentar dar essa segurança jurídica para o gestor público. Porque, e o Adriano colocou muito bem, né? Não existe caminho de volta. A gente está falando de um Estado que cada vez mais é chamado a fazer mais com menos, e o único caminho que a gente tem para conseguir, de fato, atender essa demanda é por meio da tecnologia. E novamente, Adriano colocou, né, a importância dos municípios para isso. Quando a gente vai olhar dado, número concreto, contratações, por exemplo, usando o Marco Legal de Startups no Brasil, a gente chegou a mapear esse número, a gente teve aí 84 casos, 84 editais. Metade disso, quase metade disso é a Petrobras. O segundo grupo que mais compra são os municípios. Então, eu acho que a gente está num caminho, Thiago, de tentar, de alguma forma, fazer essa tradução do que já existe na legislação para que o gestor que está com a caneta na mão, e aí o nome para isso a gente chama justamente na literatura, de forma até brincando, né, do apagão das canetas, né, justamente por conta dessa responsabilidade que o gestor público tem no próprio CPF, caso eventualmente ele seja questionado pelo controle, enfim, acho que é a nossa principal missão hoje. Diferente da América Latina, por exemplo, fui consultor do BID para compras públicas de inovação. E quando a gente olha no nosso ecossistema, o Brasil é um dos poucos países que tem legislação para isso. Todos os nossos vizinhos latino-americanos, só o Chile agora está tendo legislação para, de alguma forma, a gente enfrentar esses desafios públicos com a tecnologia. Acho que a gente ainda está num cenário em que, existe desconhecimento. Então, acho que ainda tem muito gestor público que ainda não sabe das possibilidades que a legislação trouxe, porque isso ainda é muito novo no direito, isso é muito novo no cenário. E, sobretudo, pouca gente
ainda está usando. A gente vive uma crescente muito grande hoje no Brasil de uso de modalidades de contratação inovadora, sobretudo do Marco Legal de Startups. E dois, além do lado do gestor público, ainda tem o lado privado. Contratação pública não dá para falar só com o gestor, tem que falar também com a empresa. E às vezes as empresas também não conhecem, né, essas oportunidades de alguma forma que elas agora possuem dentro dessa nova legislação. Para, de alguma forma, sanar esse problema, a gente tem uma contribuição legal na Procuradoria do Estado, que a gente criou um toolkit, uma caixa de ferramentas, trazendo aí já, de forma bem mastigada, o roteiro completo para aplicar vários instrumentos de parceria que a gente tem no setor público. Dá realmente não só ao modelo para o gestor público poder utilizar, mas os casos concretos, o precedente, aquilo que ele pode de alguma forma justificar quando for fazer uso da legislação, para mostrar que ele não está reinventando a roda. De alguma forma ele está se escorando numa experiência que já existe e de alguma forma, né, está retrilhando um caminho que vários outros gestores públicos do Brasil, que, querendo fazer o que o Adriano trouxe, né, essa conexão entre público e privado para a tecnologia, de alguma forma já trilharam, que pode inspirar outros gestores também a fazer o mesmo. Pois é, mas assim, na prática, né, vamos falar lá para o público bem leigo, que sabe que para o governo contratar tem que ter uma licitação, ou tem que ter uma concorrência, tem que ser aberto a todos, né? Daí o governo encontra lá algumas empresas que seriam capazes de fazer essa programação, eventualmente, para que algum exame seja realizado, enfim, novo, usando a tecnologia da área de inteligência artificial. Como é que é feita essa contratação? Porque tu precisa programar isso, né? Então, é uma modalidade realmente muito diferente do que a gente está mais acostumado e que o público em geral está mais acostumado. Vamos lá, Thiago. Acho que esse é um ponto que você trouxe que é muito legal, sobretudo para o público que nós estamos acompanhando, que não sabe muito bem como funciona, né? O processo de compra pública, de aquisição do setor público. Mas, basicamente, como você colocou, o governo tem que pré-definir o objeto que precisa, desde uma contratação comum até uma contratação mais complexa. A definição do objeto acaba sendo um ponto crucial, vai de alguma forma investigar quanto que isso custa no mercado e vai abrir uma competição que vai ter várias modalidades que a gente não vai entrar aqui no caso, que de alguma forma vai combinar esses aspectos com técnica, aspectos relacionados à técnica, mas que vai se fiar para a escolha da melhor proposta, e sobretudo o critério de preço, o menor preço, que é o que acaba sendo aí a regra mãe ali das contratações do setor público. Essa é a forma principal que a gente tem e que qualquer país do mundo vai ter para fazer suas compras comuns. Comprar mesa, cadeira, microfone, esse sistema funciona muito bem. Agora, o Brasil criou modalidades de licitação, procedimentos especiais para você licitar, não com base em um objeto, Thiago, que você conhece. Porque quando você fala em tecnologia e do ponto de vista da startup, né, validar e conhecer melhor o problema acaba sendo importante, para o público também é. Você tem hoje no Brasil uma modalidade de licitação que você não precisa pré-determinar qual que é a solução que você vai contratar. Mas você licita, Thiago, colocando e descrevendo o problema que você tem dentro do setor público. E as propostas, que podem ser completamente diferentes entre si, mas que de alguma forma resolvem esse problema, vão vir de onde? Do setor privado. Numa competição que, diferente das contratações comuns, também não vai se esfiar ou de alguma forma vai ser feita só com base em critérios de preço, mas sim, qual que é o principal critério? O maior potencial de resolução do problema. Isso abre espaço, do ponto de vista do mercado, para a startup, para você introduzir soluções inovadoras. E do ponto de vista do setor público, é um exercício de humildade intelectual que a gente tem que ter. Saber que o setor público, às vezes, vai encontrar as melhores soluções para problemas dele, não dentro do setor público, fora dele. Sim. E essa abertura, que é o que a gente vai chamar de inovação aberta, é o que essa modalidade, por exemplo, do Marco Legal de Startups traz. Então, qual que é o nosso diálogo e qual que é o nosso debate e qual que é a nossa missão hoje? Fazer com que esses procedimentos possam ser mais usados. Seja difundindo conhecimento, mas seja, sobretudo, dando ferramenta para aumentar a segurança jurídica. Maravilha. Mas pelo outro lado, agora vamos para o lado do privado. O privado busca essas soluções, muitas vezes, sem nem ter a demanda da solução vinda, eu digo, do governo especificamente, né? Sem ter sido provocado pelo governo, por uma provocação da sociedade, por uma provocação de resolução de um problema que está visível, por exemplo, né? E como é que a empresa GovTech vende isso para um governo, né? Porque
por existir toda essa questão, essa fase de licitação, de concorrência, ela também não pode simplesmente ir lá e vender, ou pode? Eu acho que 2 pontos aí. Isso que você falou de como é que surge a inovação, né? Acho que é um assunto super legal, né? Tem um componente muito de aleatoriedade na inovação, né? É difícil você explicar como é que surge a inovação, né? Mas eu diria assim, a inovação, e trazendo aqui para o nosso assunto do GovTech, a inovação ela não surge no vácuo, né? Então, quando a gente vê o empreendedor típico da GovTech, o que ele é? Eu costumo dizer o seguinte, o cara que enxergou uma inovação para serviço público, ele é um cara que ele já conhece as dores, o desafio do serviço público há bastante tempo. Então, aquela figura de que, assim, é um fenômeno aleatório, mas ele não surge do nada. Você tem que ter um contexto, você tem que conhecer aquele assunto. Então, o empreendedor típico é um cara que já trabalhava em prestar serviço para o setor público, ou era um gestor público, ou é um servidor público, e que convive com aquele desafio há muito tempo. Eu costumo dizer o seguinte, ele trabalhava naquela solução, naquela dor de forma analógica. Só que em algum momento, e por alguma razão qualquer, esse cara ele tem o bichinho do empreendedorismo e falou assim, isso aqui dá para fazer de forma diferente, isso aqui tem um espaço para inovação. Aí ele se torna um empreendedor de uma GovTech, mas ele já acompanhava aquele tema, né? Então, basicamente é esse que é a figura do empreendedor de uma GovTech. Como eu falei, eram já prestadores de serviço ou mesmo servidores públicos de carreira, que não é raro de acontecer, né? Agora, o que eu diria, assim, eu acho que esse é um bom ponto que você trouxe, Tiago. Qual que é o grande desafio do empreendedor? É uma coisa interessante, que assim, o grande desafio do empreendedor da GovTech não é a tecnologia. A tecnologia ele tem e ele enxerga o que a gente chama do roadmap, né? Assim, qual é a direção que eu tenho que seguir? Qual que é a inovação incremental que eu tenho que oferecer adicionalmente? Isso tem um desafio? Tem, mas assim, o empreendedor tem plena capacidade para seguir essa agenda. Agora, o grande desafio do empreendedor de GovTech é acessar os tomadores de decisão do setor público. E quando eu falo acessar, é no sentido literal, é apresentar aquela solução para os 5.570, no mínimo, gestores públicos, que eu preciso apresentar para eles que existe uma solução para uma dor que ele já tem, ou que ele nem parou para pensar que ele tem aquele desafio. Esse é o grande desafio, é um mercado muito pulverizado e eventos como esse do GovTech Summit é uma outra razão de porque ele é muito importante. Ele reúne os dois lados, né? Ele reúne o gestor público, quem está pensando nos desafios públicos, e os empreendedores do setor privado para fazer esse matching, fazer esse relacionamento para apresentar soluções para o gestor. E acho que também tem uma questão aí que é a falta de conhecimento, muitas vezes, né, de todos esses gestores que tu falasse aí. Porque muitas vezes, óbvio, eles estão ali muito mais preocupados com a limpeza da rua, né, com a questão mais básica de saúde. Às vezes não conseguem enxergar como a tecnologia também pode ajudar nesses processos. E eventos como esse, óbvio, ajudam também nessa fase de conhecimento. Porque a gente falou que em arriscar, né? Quando a gente arrisca, a gente sente medo de alguma maneira, né? Existe isso também, né, por parte do gestor público. Esse medo não só da caneta, mas o medo de errar, né, numa compra, o medo de eventualmente também entrar, como tu disse, o mercado ser muito pulverizado. A gente sabe que abre também precedentes para algum tipo de corrupção, né, quando envolve público e privado. Então, eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, né, Rafael? Como é que os gestores também enxergam tudo isso e como é que o público e o privado podem se ajudar para deixar isso cada vez mais sério, com mais conhecimento e com mais segurança e menos medo? Não, com certeza. O Adriano, outra resposta, né, falou da questão da aleatoriedade, né, de como a gente investiga, ou como eu coloco, o surgimento da inovação. Mas agora, tirando da inovação e colocando um pouco para o negócio,
e aí vamos pensar tanto no setor público quanto no setor privado, todo negócio bem sucedido, e no setor público isso também acaba sendo verdade, mesmo quando você olha para as organizações públicas, começa por você entender bem o problema que você tem. Isso acho que é fundamental. Tanto o setor público entender que o setor privado, indo para a sua resposta, pode fornecer respostas úteis para solucionar aquele problema, quanto às vezes, Thiago, uma coisa anterior, o setor público conseguir entender de fato o problema que ele tem. E aqui eu vou contar um segredo. Nem sempre as organizações públicas conseguem enxergar direito esse problema. É assimetria de informação, por a parte do gestor público e junto para conversar com o empreendedor, para conversar com a empresa, isso também acaba tendo, às vezes, um pouco daquele tabu, né? De qual a dificuldade você tem, de fato, para poder conversar, para você poder, de fato, criar esse canal de acesso. E eu acho que o ponto principal hoje é a gente ter um canal, por exemplo, como o Marco Legal de Startups que eu mencionei, para você ter essa conversa num ponto de vista institucional. Isso já é um ganho enorme. Você tem hoje uma abertura para você, de fato, ter esse diálogo público-privado dentro de um cenário em que, para o gestor público, o risco de questionamento vai ser menor porque ele está seguindo uma modalidade de licitação que está ali estabelecida. Esse acho que é um ponto que é um grande ganho que a gente tem. Como você disse, ainda falta conhecimento, falta a parte do público do setor privado também reconhecer isso como uma oportunidade até para indicar para o setor público que, se havendo esse problema, o Marco Legal de Startups pode ser uma opção de resolução. E eu acho que também tem um ponto crucial que a gente hoje vive. Hoje, a gente tem cada vez mais o setor público reconhecendo que a gente tem problemas que, se o município, por exemplo, algum município aqui do estado do Rio Grande do Sul vai ter, eventualmente São Paulo, Minas Gerais, Goiás também vão ter igual. Ou seja, entender que o problema não é só de uma entidade pública. Entender que, portanto, e esse é um ponto que a Europa faz muito bem, as necessidades públicas elas podem também ser agregadas em termos de demanda. Isso acho que é um ponto que ainda falta a gente avançar no nosso país. Porque isso, de alguma forma, também ajuda o mercado a se organizar e aí a fornecer uma resposta melhor também para o setor público. Como você mencionou do mercado pulverizado, agregar demanda para você trazer mais conhecimento e, de alguma forma, também mais interesse do mercado do ponto de vista de oportunidade de negócio, pode ser uma oportunidade também para, de alguma forma, sanar esse desequilíbrio que você mencionou. Legal. Gente, a gente já está com quase 30 minutos de conversa aqui, nem vi passar o tempo, né? E porque realmente é um assunto que é muito interessante, que eu acho que faz parte cada vez mais da vida das pessoas. E a gente, de alguma forma, ou de todas as formas, depende do público, seja na segurança pública, seja na área da saúde, seja na área da educação, né? Seja na área social, enfim, na economia também, né? No comércio, tudo o governo, de alguma maneira, influencia. Então, a gente poder chegar a esse patamar, né, de tecnologia aliada ao governo é importantíssimo. Para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, eu queria que vocês dois, assim, um de alguma forma defendendo a área pública, o outro defendendo a área privada, eu vou botar vocês um pouquinho numa saia justa. Boa. Qual é o atraso que o governo tem, os governos têm, em relação à iniciativa privada para o uso das tecnologias hoje? Vamos lá, acho que o governo é uma estrutura muito grande, muito lenta, às vezes falha em reconhecer, por exemplo, tecnologias que estão surgindo podem ser soluções importantes para, de alguma forma, resolver os seus problemas. Mas eu acho, e aí eu não sei se o Adriano vai concordar comigo ou não, que o principal problema, sabe qual que é? A gente não conversa. A gente conversa pouco entre o público e o privado. A gente tem que conversar mais. O direito administrativo, lá na sua origem, parece que colocava o público e o privado como se fosse uma oposição. Como você tentou colocar a gente aqui num duelo, na saia justa, como se fosse uma questão. Mas o que você trouxe é correto. Sim. Às vezes a gente se sente como se o público e o privado fossem rivais. E quando a gente quer fazer inovação de verdade, a gente tem que entender que não se faz inovação, nem no Brasil, nem em nenhum país do mundo, se a gente não tiver parceria. Então a gente tem que demolir esse muro e tem que ter mais conversa. Eventos como esse fazem com que o público e o privado consigam conversar mais. Caminho institucional para juntar, a gente tem, seja na compra pública, seja no investimento, que é um canal muito importante e que vários países, Israel é um exemplo grande, já trilharam para conseguir desenvolver a sua economia por meio da tecnologia. Então, falta conversa, e ainda falta muita conversa. Acho que no GovTech Summit das próximas edições, essas conversas vão continuar podendo acontecer. Não, e acho que essa questão da conversa é fundamental. Antes do Adriano encerrar,
porque o Rafael trouxe uma questão muito importante e legal, né? Porque talvez o privado esteja muito mais avançado em tecnologia do que o público, porque o privado com o privado não tem problema em conversar, né? Não existe tanta rivalidade, digamos assim, não parece algo muito diferente, né? Olha, se você for pegar a competição de grandes empresas, essa rivalidade é bem maior. Isso sim, mas eu digo assim, elas conseguem vender umas para as outras, é um negócio, né? Não tem uma oposição, parece. Não tem algo que de alguma forma cria uma barreira, uma certa barreira, né? E obviamente que a gente sabe que a burocracia, as leis, de alguma forma exercem um pouco dessa barreira, o que entre privados não existe. E talvez por isso o privado esteja mais evoluído tecnologicamente do que o público hoje em dia. Então, fundamental a tua resposta em relação a minimizar, né, essas barreiras, né, e haver mais conversas. Mas queria ouvir o teu encerramento aí. Eu não sei se eu vou falar o que se espera de alguém que está do lado privado, mas eu diria o seguinte: desde que a gente começou essa jornada de GovTech, a gente ouve com muita frequência o seguinte: olha, vocês vão fazer um fundo dedicado a GovTech, empresas que vão vender para governo, né? É isso mesmo? É isso mesmo. Tem modelo de negócio privado, mas é isso aí. Vocês estão malucos? Você sabe no que você vai se meter? Não sei. É muito difícil vender para governo. É muito difícil. Você já vendeu para uma grande empresa privada? Você acha que é fácil? É extremamente difícil vender para uma grande empresa privada. Então, assim, tem algumas mistificações. E olha, eu sou economista liberal, então assim, a minha educação como economista foi de pensar, olha, o privado é eficiente, o público é ineficiente. Depois de 20 anos como consultor econômico e conhecendo por dentro muitas empresas de capital nacional, multinacional, a quantidade de ineficiência que tem no setor privado é gigantesca. Então, assim, essa questão de ineficiência do setor público e privado tem muita zona cinzenta. Depois eu tive 2 anos no governo federal, no Ministério da Economia, e assim, a quantidade de ações com muita eficiência, da qualidade do gestor público, não só a qualidade da formação, mas da agenda que ele abraça, e com muita empolgação, com muito espírito público, assim, é muito generalizado. Então, também tem muita zona cinzenta aí, né? E assim, a dificuldade, eu acho que tem um ponto adicional para concluir aqui, que eu vejo o seguinte: olha, mas o gestor público, ele é conservador para tomar o risco de uma inovação. É verdade, mas assim, a inovação, ela incomoda. Eu costumo dizer o seguinte: a inovação, e seja um ambiente que for, privado, público, não importa, a inovação, ela nunca chega batendo na porta. Dá licença, eu sou inovação, eu quero ajudar. Isso nunca acontece. A inovação sempre chega quebrando a janela. Então a inovação sempre chega incomodando, sempre chega mexendo no status quo, no setor público e no setor privado. E tem uma vantagem adicional, que assim, quando você traz a inovação para o setor privado, o tomador de decisão, muitas vezes, ele é efetivamente ameaçado no seu status quo. E ele é resistente à inovação. O setor público tem a seguinte vantagem: é a própria estabilidade do servidor público de carreira. Então, o servidor público, que tem o espírito público, ele vai pensar o seguinte: cara, talvez com essa inovação, daqui a 5 anos eu não vou fazer o que eu estou fazendo hoje. Mas eu sou gestor público, eu tenho estabilidade no emprego, eu vou fazer outra coisa daqui a 5 anos. Então, eu vejo isso no dia a dia. Muitas vezes a resistência ao novo do setor público é menor que no setor privado, né? Então, assim, eu diria que tem algumas mistificações que, quando você olha na prática, o jogo é mais divertido do que a gente pensa inicialmente. Sim. Isso é bem interessante. Acho que
tudo também é muito que acho que a gente ouviu agora na palestra do Wesley, né? E também na palestra da ministra do país de Montenegro, que ela falou que tudo são as pessoas. Exatamente. Né? Então, quando tu fala nesse gestor que pensa que ele tem uma estabilidade no trabalho e que ele não vai ter nenhum problema nenhum se ele inovar, também tem o gestor que, por ele ter estabilidade no trabalho, ele não quer inovar. Exato. Né? Tem de tudo. Então acho que realmente assim, é muito relacionado também às pessoas. Certamente. E a gente tem duas grandes pessoas aqui, dois grandes profissionais, podíamos seguir em frente com essa conversa, mas já está quase na hora do almoço, já passou da hora do almoço, além disso a gente fica com mais frio ainda, com menos comida né, no organismo. É verdade. Então eu quero agradecer vocês, gente, muito obrigado aí. Muito obrigado. E conto com vocês aí, contamos com vocês aqui também de volta no GovTech Summit 2026. Muito bom. Não sabemos ainda se vai ser aqui, se vai ser daqui a pouco. Pode ir para São Paulo também, né? Fica mais fácil para vocês. Mas o importante... É sempre bom vir aqui para o Rio Grande do Sul. Que bom, que bom. Valeu, gente. Obrigado, viu? Muito obrigado. Prazer. Valeu. Ficamos por aqui, esse Atual Talks. E semana que vem voltamos com mais um podcast, muita atualidade, muitas histórias, muitas notícias. Tudo que você quiser e puder imaginar vai ter aqui no Atual Talks.